A verdade é que nós estamos ferrados no Brasil, né? Porra, tem que ter um pouco de vergonha na cara da nossa sociedade também, sabe? Sinceramente, precisa ter um pouco de brio, um pouco de estofo, pra pessoa chegar e falar assim, olha, vagabundo, a gente não quer mais aqui. Aí um cara falou, pô, mas é muito duro. Eu falei, não, duro não, você é um filho da p... que quebrou um monte de gente, que tirou dinheiro, tem um monte de pai de família que não tá conseguindo sustentar os seus filhos, graças a esse pessoal. Aqui na minha mesa não senta. Não preciso contar aqui que os militares, obviamente, eram aqueles que achavam que os Correios e a Casa da Moeda eram estratégicos e não podiam ser privatizados. Resultado, né, essa mentalidade meio Ernesto Geisel, o que acabou acontecendo? Nós saneamos as empresas estatais todas elas ficaram no azul, né? Acabou o nosso governo, veio o PT e arrebentou com todas elas de novo. E São Paulo que está agora ameaçado pela tartaruda do Acre e pela tablet do Mato Grosso do Sul. Aqui não, violão, sai fora. Operação do Master faz buscas contra publicitário apontado como operador da máquina de Vorcaro para intimidar jornalistas. A nova fase mira o publicitário Tiago Miranda, apontado como operador do projeto DV, um esquema que Vorcaro teria bancado com o dinheiro das fraudes do Master. Os alvos, jornalistas que investigavam o caso, o presidente do Itaú que criticou as fraudes e o próprio Banco Central. A decisão do STF cita até um braço armado que cooptaria policiais. A Polícia Federal aponta crimes como organização criminosa e obstrução à investigação, Carol. Peraí, Milim, peraí. Deu os meus filhos gritando aqui, só um minuto. Vamos lá, do Banco Master. Exatamente isso, né? Mais uma vez a gente está assistindo o Vorcário comprando absolutamente todo mundo. A gente já tinha visto isso em relação aos outros influenciadores ali, quando eles quiseram fazer essa campanha do Banco Central. Mas a gente agora está vendo isso mais uma vez em relação a Malu Gaspar. É um crime, assim, perseguição à justiça, a jornalista. A gente já tinha visto o Vorcaro falando, né, que ia colocar o jornalista no inquérito das fake news, aquele inquérito que está aberto no STF há 7 anos, para poder perseguir todo mundo. Qual é o acesso que o Vorcário tinha para conseguir colocar jornalista nesses inquéritos? Agora é uma perseguição a Malu Gaspar e uma tentativa bizarra de comprar absolutamente todos os influenciadores ali da internet, os grandes, muitos deles receberam propostas e muitos deles a gente está assistindo que estavam na lista de pagamento do Vorcário. Então, mais uma vez, a gente assistindo o modus operandi aí da maior rede criminosa que o Brasil assistiu nos últimos meses, né? Inacreditável que a gente assista tudo isso quieto. Eu gostaria também de ouvir a opinião do Ricardo Salles. A verdade é que nós estamos ferrados no Brasil, né? Se você olhar para um lado, é Vorcaro com a classe política quase toda envolvida nos esquemas dele, no jatinho dele, nas prostitutas dele, nas festas dele, no raio que os parta. Aí você olha para o outro lado, Bet. Essa que nós acabamos de comentar aqui. É lavação de dinheiro de Bet, é político envolvido, é o diabo. Aí você olha para frente, máfia do combustível, né? Esquema carbono oculto, refinaria fingindo que importa, que está importando para batizar combustível, posto de gasolina lavando dinheiro, polícia envolvida em tudo quanto é coisa, político envolvido em tudo. Isso o Brasil virou uma zona. Aí tem o escândalo dos velhinhos do INSS, que agora o pessoal já parou de falar um pouco, mas é um absurdo, filho do Lula envolvido até o pescoço. Enfim, a verdade é que o Brasil virou uma puta de uma zona. Né? Ninguém respeita mais nada. Isso aqui, ninguém tem vergonha de ser pego com a boca na botija, ninguém tem vergonha de ser flagrado fazendo coisas imorais, coisas absurdas, né? E a sociedade também, por outro lado, e aqui é importante, a gente fala muito eu sou político, a gente fala muito dos políticos, das autoridades e tudo mais, mas a sociedade também tem culpa no cartório. Porque a sociedade não pune num aspecto que, por exemplo, os Estados Unidos pune muito, que é a sanção moral das pessoas que fazem isso. Né? Você pega aquele cara Madoff, que é não vou dizer que é um Vorcaro americano, porque seria levar muito o Vorcaro a um padrão que ele não tem. Né? Ele é bem mais vagabundo e pé de chinelo do que o Madoff. Mas
O Madoff, quando foi pego naquelas fraudes dele, pirâmide, sei lá o que ele fazia lá, ele foi Uhum. expulso. Ele e a família dele, todo mundo, foram expulsos de todos os clubes em Nova York que eles eram sócios. Ele foi expulso do prédio que ele morava, porque lá tem aquele sistema de cooperativa, então você pode ser expulso do prédio. Os filhos tiveram que sair da escola. Ou seja, há uma sanção moral da sociedade, para além das consequências jurídicas e processos, tudo isso, mas há uma sanção moral. A pessoa vira tóxica, a pessoa vira aquele negócio. Como é que chama? Radioativa. Contamina, né? Radioativa, exatamente. Desculpa, que eu esqueci da palavra. A pessoa vira radioativa na sociedade. Aqui não. Aqui o cara é um puta de um vagabundo, desvia uma nota, arrebenta um monte de família, é um irresponsável, um monte de gente que deve estar tendo sérias dificuldades de trabalhar e sustentar os filhos porque aplicou dinheiro ali, porque, sei lá. Né? Isso você viu no caso do Banco Santos, você viu em vários casos. E o cara que comete a fraude tá lá bonitão, daqui a pouco tá solto, volta a andar de barco lá em Angra, é chamado para as festas não sei aonde, o cara escondeu uma bela grana em algum lugar do planeta, então ele, ainda que peguem muita coisa dele, é aquela história fase comum no Brasil, né? O cara quebrou na jurídica, mas na física ele tá bem. Na E física tá aí o tudo certo. brasileiro exato, e aí o brasileiro fica recebendo esses filha da puta, e recebe o cara e paparica, e você vai num restaurante, tá todo mundo lá cumprimentando o cara e abraça de beijinho. Porra, tem que ter um pouco de vergonha na cara da nossa sociedade também, sabe? Sinceramente, precisa ter um pouco de brio, um pouco de estofo, pra pessoa falar assim: olha, vagabundo, a gente não quer mais aqui. Eu não vou contar um episódio que aconteceu comigo aqui, porque senão vai gastar muito tempo. Mas lá uns anos atrás, por causa daquela história do Banco Santos, estava num casamento e os caras chegaram e falaram: podemos sentar na mesa de vocês? A gente estava numa mesa. Eu falei: não pode sentar, não. Aí um cara falou: pô, mas é muito duro. Eu falei: não, duro não, eu sou um filho da puta que quebrou um monte de gente, que tirou dinheiro, tem um monte de pai de família que não está conseguindo sustentar os seus filhos, graças a esse pessoal. Aqui na minha mesa não senta. E nós temos que ter um pouco de atitude nesse sentido aqui no Brasil também. Se indignar com corrupção, com gente mau caráter, com gente que desvia dinheiro. Sabe, a gente é muito bonzinho com essas coisas. Acaba virando. Quer dizer, o corrupto tá aqui do nosso lado, a gente tá lá cumprimentando como se nada, né? E tá aí, a sociedade não melhora. Eu acho que é legal essa autocrítica, né, Carol? Você quer falar alguma coisa? Quero, porque assim, na proposta de delação do Vorcaro, ele teria que devolver 60 bilhões. Então, o dinheiro está guardado e ele vai ser solto, né? Na verdade, ele não está delatando, já exatamente o que ele fala, que o sistema, né, se regula, ou seja, ele vai pagar ali o pedágio dele na prisão, vai ser solto muito em breve, se não delatar nenhum ministro do Supremo, e ele tem 60 bilhões para estar aí, seguindo, fazendo festa em Trancoso, a sociedade tolera. Eu que sou do Rio de Janeiro, né, a gente está acostumado aqui com carnaval, o jogo do bicho, isso é o retrato da nossa sociedade. E logo todo mundo esquece, como sempre. Bom, Banco do Brasil fecha contrato de 2,3 bilhões com B de bola com os Correios, sem licitação, em plena era digital e com a estatal em crise. O banco alega que 99% dos serviços são monopólios dos Correios, então não haveria com quem competir. Um conselheiro da OAB questiona a falta de transparência e a lógica de gastar bilhões com carta na era do app, do app. O ponto mais sensível é o timing. O Banco do Brasil já é credor dos Correios no empréstimo de 12 bilhões de reais, Carol. Negócio necessário ou um banco público socorrendo uma estatal quebrada? Quem manda a carta em 2026, né, para ter um contrato dessa magnitude? O que a gente está vendo é o dinheiro de corrupção indo de uma estatal para outra estatal. A vergonha é que o Banco do Brasil tem acionista, né? Assim, tem gente que, né, tem todos os correntistas que colocam dinheiro ali no banco, então é um banco que realmente não pode quebrar. Claro, não vai quebrar porque o governo vai sempre aportar recursos, mas a gente está assistindo mais uma imoralidade. Salles até tem, inclusive, esse número, a bancada do Partido Novo faz esse trabalho lá de ver os rombos das estatais, pedir CPI das estatais, para a gente entender o tamanho do buraco que a gente vive. Mas assim, os Correios já deveriam ter sido privatizados há muito tempo, né, com um modelo de operação completamente atrasado, que não consegue competir com
com os grandes players, e a gente está vendo aí, né? Quase que já estaria quebrado se fosse uma empresa privada, já deveria ter sido privatizado para poder dar um respiro para o pagador de imposto brasileiro, e mais um contrato desse aí, mais um socorro do governo Lula em ano eleitoral. Vamos ouvir o Salles, então. Não há dúvida de que o socorro é absurdo, né? O Correio já tinha que ter sido privatizado há muito tempo. E o governo Lula está mandando esse recurso do Banco do Brasil para o Correio para cobrir justamente o rombo que eles próprios, por corrupção e incompetência, causaram nos Correios. Não tem dúvida nenhuma. Isso aí, até uma pessoa meio semi-analfabeta percebe esse movimento que está sendo feito. Agora, eu queria fazer um comentário aqui, talvez um pouco no contrário ao mainstream da notícia. No governo do presidente Bolsonaro, nós recebemos o Correio vindo do dos governos do Lula, da Dilma e do curto governo do Temer, com baita de um déficit, né? Uma empresa que estava muito complicada. Não como agora, mas muito mal. E o presidente Bolsonaro nomeou o general Floriano, que é um cara muito correto, um cara muito competente, para reverter justamente esse movimento. Inclusive tinha que ajudar o fundo lá do Postales, que o PT e o PT e vários outros aí, caras do Centrão, né? O Centrão está sempre em todas. O PT e o Centrão tinham roubado o Postales, arrebentado o Postales, e o governo, já do Bolsonaro, falou: não, nós temos que não só arrumar a empresa, mas arranjar um jeito de dar uma injeção de dinheiro para os aposentados dos Correios, que até hoje tem um percentual do seu contra-cheque deduzido para ajudar a cobrir o rombo do Postales. Aí volta o governo Lula. Volta o governo Lula e arrebenta tudo de novo. Quer dizer, a gente estava tentando arrumar e eles arrebentaram tudo de vez. Mas nesse interregno tem uma questão importante para ser discutida. Várias empresas durante o governo do presidente Bolsonaro, nós discutimos para fazer a privatização. Casa da Moeda, que até coincidentemente na semana passada ou retrasada eu li que tinha perdido acho que 60 milhões de faturamento, porque não se utiliza mais tanto dinheiro papel, então a Casa da Moeda. Casa da Moeda e os Correios são dois, talvez, exemplos interessantes para a gente trazer aqui. Nos dois casos, Casa da Moeda e Correios, havia uma parte do governo, inclusive apoiada pelo presidente Bolsonaro, que queria privatizar. E havia uma outra parte do governo que, sob o pretexto de que eram empresas estratégicas para o país, não podia privatizar. Não preciso contar aqui que os militares, obviamente, eram aqueles que achavam que os Correios e a Casa da Moeda eram estratégicos e não podiam ser privatizados. Resultado, né, essa mentalidade meio Ernesto Geisel, o que acabou acontecendo? Nós saneamos as empresas estatais todas elas ficaram no azul, né? Acabou o nosso governo, veio o PT e arrebentou com todas elas de novo. Então, todo esse papo de empresa estratégica para o interesse nacional, isso é balela, isso é conversa mole. Não tem nenhuma empresa governamental no Brasil que seja não privatizável. Todas elas deveriam ser privatizadas, todas, no mínimo para acabar com a corrupção, para acabar com o cabide de emprego, né? Mas também, evidentemente, como no caso da Embraer, para permitir uma mudança tecnológica, para se tornar uma empresa efetivamente competitiva em nível mundial, como é a Vale, que também era estatal. A gente fica aí vendo Petrobras, Correios, a outra lá da energia, da Eletrobras, voltando a servir para interesse. Você viu aquelas compras lá da JBS, das termoelétricas, todo esse esquema de valor de subsídio de termoelétrica, isso tudo é esquema. Isso tudo é rolo, isso tudo é aparelhamento dos órgãos das estatais e das agências regulatórias para servir a grupos de interesse que são próximos ao governo. Se a gente tiver, se Deus quiser, nós vamos tirar o PT, se a gente tiver a oportunidade de estar no governo novamente, nós que eu digo a direita, tem que privatizar tudo, tudo, que aí não corre o risco dessa cupinzada toda do PT voltar para as estatais e voltar a comer tudo por dentro, carcomer tudo por dentro, como eles estão fazendo agora com o Correios e em várias outras novamente.